Bailes, soul, samba rock, hip hop e identidade em São Paulo. Em casa a gente sempre ouviu blues, jazz, soul, samba e original funk. O Brasil tem negros, brancos, mulatos, índios e orientais. Somos uma sociedade multirracial. Mas até a década de 60, em muitos bailes, os negros não podiam entrar. Na década de 70, a juventude negra se juntou em torno de um movimento musical e comportamental que reunia música e orgulho negro, o movimento soul. O soul era o estilo de música dos bairros pobres de Nova York, como Harlem e Brooklyn, mas que se popularizou. No Brasil, os movimentos mais significativos do soul aconteceram em São Paulo e no Rio de Janeiro. Eu sempre gostei de black music, de música negra. Então, assim, antes do soul eu curti o funk, que era uma coisa que ninguém curtia. Então, assim, era o Pedrão, um cara, acho que tem Pedrão, que era o Pedrão da funk, a gente chamava. Ele tinha uma equipe chamada funk, a gente curtia Curtis Mayfield, curtia James Brown, curtia Sly Family Stone, que ninguém gostava de curtir muito. Era um negócio meio sofisticado. Não tinha-se aquela preocupação de dinheiro, né? E sim o fato de reunir a comunidade para ouvir o melhor da música, né? Que tocávamos funk, soul, rhythm and blues, MPB, né? De ótima qualidade, né? Soul a noite inteira. Não tinha samba rock, não tem mistura. Era uma tendência, era o que a gente gostava, né? Era o que a gente gostava. E nós nos identificamos com aquilo, né? Nessa época, anos 70, os bailes viraram grandes empreendimentos. Em São Paulo, surgiram as grandes equipes reunidas na Company Soul. O William, na época, me procurou que ele queria montar a Company Soul com as equipes tal, e queria que eu participasse da Company Soul. Como já tinha as equipes na época, que era Eduardo, Amauri, Chico Show estava começando, aí nós montamos a Black Mad. Aí começamos, mas era uma coisa que sem fins lucrativos, era uma coisa que a gente montou para tirar uma onda, para ser diferente. Aí montamos uma Black Mad só tocando James Brown. A gente não tocava outro ritmo, era só o soul music, mas que a gente só conhecia na época era James Brown. 1, 2, 3, 4. O Furacão 2000 estava começando lá também, né? Porque aí o que aconteceu? Aí eu fui numa reunião da gravadora e conheci o Big Boy. Big Boy era um DJ das maiores casas noturnas do Rio de Janeiro. Aí o Big Boy falou, existe lá no Rio de Janeiro uma Furacão 2000. Vamos juntar, trazer pra cá que nós vamos fazer um barulho. Né? Aí eu falei, então vamos fazer. Aí montamos a estrutura toda para fazer Furacão 2000 com o Big Boy. Só que na semana que nós ia fazer, no mês que a gente estava fazendo, foi que o Big Boy morreu aqui na Rua das Palmeiras, né? Que ele tinha problema da bombinha, né? Ele tinha um problema de asma. E ele esqueceu a bombinha no quarto. E ele correu pelas escadas para buscar a bombinha e acabou morrendo no meio das escadas, não chegou até o quarto. A época do soul eu era muito novinho, então eu não ia nos bailes. Mas eu via as pessoas na rua andando de afro. Na escola que eu estudava, no Albino César, que eu fazia o colegial, tinha pintado na parede Black Power. Isso eu ficava me questionando, né? E aí depois o tempo acabou passando e eu acabei não indo. Eu acabei indo no Clube da Cidade, da Barra Funda. Foi aí que eu entrei no bagulho e vi as músicas e falei, nossa, é aqui mesmo, né, meu? Foi aí que eu me identifiquei mesmo com a cultura negra, assim, de baile, assim. Falei, é isso que eu quero, eu sou isso aqui, eu quero estar aqui. Ir ao baile exige um ritual de preparação.
roda, o círculo, a memória da ancestralidade. Por exemplo, o Transa Negra a gente já conhece desde pequenininha, né? A gente já curte ele há um bom tempo. Tem os Carlos. O meu aniversário é maio, Luiz Carlos. Maio, Antônio Carlos em junho, tudo geminiano. E meu primo é de setembro, mas fazia tudo, comemorava. Aí, em vez de falar, vou na casa do Luiz Carlos, falava, vou na casa dos Carlos. E ficou, e tinha festa sempre. Era obrigatório a pessoa vir totalmente social. Não podia calçar jeans, não podia tênis, boné, camiseta. Isso foi o maior diferencial da equipe dos Carlos. Porque nós começamos com isso aí. Eu que não vivi a época dos anos 70, das baladas, assim, não vivi, né? Mas acabei me identificando, porque minha mãe contava muitas histórias, que era muito legal. Adoro dançar. Aprendi a dançar com a porta do guarda-roupa, como todos nós. Acho que aprender um dia a dançar samba rock foi com a porta do guarda-roupa, concorda? O baile pode ser o campo de recuperação da autoestima. Aqui, há uma estética que não é valorizada na televisão e na maioria dos filmes brasileiros. O baile seria um local que favorece as explosões de violência? Pesquisas mostram que na sociedade as maiores vítimas da violência são os jovens negros. Em números, 70% dos jovens entre 15 e 18 anos assassinados são negros, segundo as estatísticas. É a lógica do extermínio. Como ser um sobrevivente? O inimigo é invisível. A violência que acontece em show, em show de rap, ela acontece no show de forró, no show de samba, no show de rock. A violência policial, por exemplo, para o jovem, ela é um dos elementos, né, de extermínio. Impedidos de entrar em outros bailes, em outros campos, os afro-brasileiros começaram a construir seu próprio território. Um território onde o corpo negro é valorizado. Na década de 60, um sociólogo disse também que os descendentes de africanos não tinham capacidade de organização. Talvez ele nunca tenha ido num baile desses. São Paulo, cidade com cerca de 11 milhões de habitantes e pelo menos 4 milhões de negros. 4 milhões. Destes, alguns milhares vão aos bailes. Algumas pessoas acham que o baile é uma forma de exploração. Com tantos problemas por aí, o baile é positivo ou negativo? Na verdade, eu ia nos bailes dele. Era um negócio muito engraçado porque eu tinha aquele negócio do cabelo black, essas paradas. E eu chegava na porta do baile, no União da Casa Verde, nos lugares que fazia aqui, cada um nessa região aqui, ele comandava, né, os bailes dele. E eu chegava nos bailes assim, o baile começava às 3 horas, quando era 3h10 eu tava na porta, parado. E aí, das 3h10 até as 4h30 eu ficava no ouvido dele, até dele, do porteiro que tivesse, até me liberar pra entrar. Eu era duro, não tinha dinheiro pra entrar. Se você é uma pessoa normal, eu acho assim, acho que a pessoa que faz o que eu faço não é normal. Entendeu? Se é uma pessoa normal não faz isso, não. Ele vai trabalhar, vai ficar recebendo o seu por mês, não faz esse tipo de trabalho, é mais de louco. 20 anos atrás, para fazer uma festa, você precisava ter uma autorização da Polícia Federal. Parte aí de repressão, ditadura militar, o que eu mesmo fui abordado várias vezes, né? É muito difícil algum salão que eu não fiz baile. Aí tem que falar o contrário, né? Nós temos que inverter. Black.